Todas as segundas, das 10 às 13 horas. Ouça e participe do programa Empório da Resenha. Música, informação e um bate-papo descontraído. Sempre com um convidado interessante. Com o ator Marciran Silva. Aqui na sua Rádio Tropical FM RJ. É isso aí, galera. Boas-vindas ao Empório da Resenha, seu podcast interativo, onde você participa pelo nosso chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp 21 9911 905 90. Eu sou o Marcelo Silva, na companhia dos meus parceiros Roberto Elias, Lourenço Yankee e Fábio Alves. Hoje, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Tropical FM, com transmissão simultânea na Dial 91,5, com o nosso convidadíssimo, especialíssimo, ele que é um artista premiado em cerca de 25 festivais internacionais de cinema, ator, diretor, cineasta, coordenador da BR Mídia Filme. Senhoras e senhores, silêncio no estúdio, câmera rodando, ação. Muito bem-vindo, Bruno Rodrigues. Bom dia. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui na Rádio Tropical com esses amigos, essa resenha tão bacana que eu estou aprendendo tanto, né? Minha esposa já costuma passar para mim os nicks, os fragmentos, a Letícia Carvalho, nossa produtora da BR Media Filme. Estou muito feliz de estar aqui discutindo e aprendendo com vocês também, que aqui, sobretudo, é um programa de informação. É isso aí, galera. E assim, é bem nossa pegada mesmo, né? É uma troca, né? Todo mundo tem o que somar, o que ensinar, o que aprender um com o outro, e assim já fazendo de mãos dadas, todo mundo subindo. Cara, eu, assim, por ver tanta coisa aqui, tanta coisa brilhante que você se envolve, vamos começar já com o pé na porta, só pra gente sentir essa pressão. Estamos falando de quanto tempo de carreira? Cara, olha, a gente agora foi contemplado, né, com o prêmio FOCA, né, há cerca de 2 anos, onde eu estava celebrando 25 anos de carreira. E nós fomos contemplados para montar o espetáculo Quem Matou Zumbi, e dali se transformou numa peça-filme por conta de questões da pandemia, né? Quem Matou Zumbi, que foi para o YouTube, tivemos muitas visualizações, virou um projeto de escola maravilhoso, rodando as escolas públicas e levando os alunos, né? Os alunos de situações mais vulneráveis aos cinemas para poder assistir a peça-filme, a peça toda filmada segundo as temáticas cinematográficas, dentro de um cinema. Muita gente nunca pisou num cinema, está indo no cinema assistir a nossa peça. Só que aí, era para estar celebrando 25 anos de carreira, né? Você sabe como é que é, né? Para ficar redondo, a gente botou 25, na real era de 27 anos e meio. Então, você é ator também, e um ator experiente, sabe que a nossa carreira começa muito antes de quando a gente pisa profissionalmente pela primeira vez no palco, né? Meu pisar profissional foi em 96. Mas desde antes eu já fazia curtinhas, já fazia pecinhas, já fazia esquetes, já estava rondando, tentando me comunicar com o mundo através da minha arte. Beleza. Quem Matou Zumbi, a gente passou aqui sobre adaptação de peça-filme. Né? Como é que foi isso, cara? Adaptar uma peça para outra linguagem. São 2 linguagens diferentes, né? A linguagem do teatro para a linguagem do audiovisual. Como é que foi esse desafio para você? Exatamente. Bem, a minha vontade era celebrar, né? Normalmente nós atores gostamos de, quando a gente faz 10 anos de carreira, fazer um monólogo, onde você bota em prática tudo que você aprendeu, convida as pessoas mais próximas que acompanharam a sua trajetória até ali, né? Eu sempre falo que você fazer cultura no Brasil é muito difícil, não porque você vai ter obstáculos que são intransponíveis, mas porque nós não temos justamente a cultura do fazer artístico, fazer teatral, fazer cinematográfico, como nós temos em outras instâncias mundiais. Então, quando você vai fazer 10, 15, 20, 25 anos, você resolve fazer alguma coisa que celebre e vire um marco. Eu pensei, eu quero fazer um monólogo, né? Um monólogo para nossa audiência, que eu sei que é culturalmente ativa, mas para ela saber, é quando você tem um ator ou uma atriz sozinho no palco, defendendo a estrutura cênica do início até o final. Só que quando nós estávamos nesse processo de construção, né, conseguimos uma verba, agradeço aqui a Prefeitura, o Ministério da Cultura, mas quando estava no processo de montagem, alguns casos de Covid começaram a retornar. Já era pós-pandemia, mas algumas pessoas começaram a ter casos de Covid aqui e ali. Nós tínhamos algumas pessoas de comorbidade dentro da nossa produção, da nossa equipe, e o projeto era para ser apresentado no MUCAB, né, no Museu da Cultura Afro, ali no Gamboa, e é um espaço fechado, é um espaço aberto, e nós nos vemos na seguinte situação. Nós estávamos com algumas escolas já fechadas para poder assistir, a apresentação seria gratuita, mas começaram a ter cancelamentos pelo receio do Covid, natural, né, gente? Obviamente a gente vivenciou uma pandemia muito, muito pesada no mundo inteiro. E aí nós ficamos diante de um entrave. Nós não podemos paralisar o projeto porque nós temos uma data para você entregar aquele projeto à prefeitura.
nós também não podemos botar a vida das pessoas em risco. O que nós vamos fazer? Bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a nossa equipe em equipe teatral, equipe audiovisual. A equipe audiovisual vai dar prosseguimento às filmagens. As filmagens vão seguir todos os protocolos de segurança, porém, entretanto, contudo, a gente vai seguir todo o storyboard, ou seja, tudo que já estava sendo ensaiado, eu reensaiei, readaptei o texto. O texto, que era um texto teatral, se transformou num roteiro audiovisual. Certo. E aí, algumas cenas internas que nós teríamos que fazer, que ficariam impossíveis diante do risco de nova Covid, nós passamos a filmar externas. Então, nós passamos a ter um produto que é meio dog video, né? Que é você ter cenas internas com cenas externas e acompanhando a história do Black Max, que é um personagem, né? Uma referência negra que veio do futuro para tentar alertar o nosso mundo sobre o que está acontecendo. O objetivo dele era poder chegar até Zumbi dos Palmares, olha, que dia que nós estamos hoje para falar sobre isso. Exatamente, perfeito, né? Para salvar Zumbi e, de certa maneira, poder trazer um futuro melhor para todos nós. Perfeito. Eu também ouvi aqui, né, algumas passarinho me contou, que esse personagem também teve uma certa inspiração em um herói dos Vingadores. É isso mesmo? Na verdade, sempre nós temos referências, né? E eu sou fã pela cultura dos quadrinhos, pela cultura nerd. Aliás, o nosso podcast, Al Borges Podcast, né? Estou vendo aqui o trabalho de vocês tão bem equipado, tão profissional, com tamanho cuidado, com tamanho afeto, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente não pode perder. Lá no Al Borges Podcast, a gente conversa muito sobre a cultura nerd, tanto com Alan Borges quanto com Alex Borges. E a cultura nerd sempre fez parte da minha vivência desde moleque, né? E vindo de uma família muito pobre, de certa maneira, não tive uma referência paterna dentro de casa, minha mãe é solo, muitas vezes as minhas referências do que fazer corretamente, de ordem masculina, via de um super-herói. E alguns super-heróis me marcaram muitíssimo, e um deles sempre foi o Pantera Negra. E temos um quezinho do Pantera Negra lá no nosso Black Max. Mas os verdadeiros super-heróis que mais inspiram a construção do Black Max nem são tanto assim o Pantera Negra, são mais as nossas referências ancestrais pretas que nós temos do nosso país. Milton Gonçalves, Zé Garcia, Ruth de Souza, e as referências que estão aí, Lázaro Ramos, Thaís. Só fera. Você também. Todas essas nossas referências que nós vemos que nos inspiram a ser as nossas melhores versões, eu já estava assistindo o programa antes, acompanhando, eu estava vendo isso, são fundamentais e estão ali incutidas no Black Max. Agora, a referência maior de super-herói afro-preto que nós temos é o nosso Wakanda, né? Exatamente. O Pantera Negra. É o Pantera Negra. Praticamente o único, né? Está muito limitado ainda essa produção de super-heróis negros. Está mudando já, mas ainda está bem limitado. Agora, tu acha que esse fomento da cultura, né, a nível Brasil, você tem a impressão de que está tudo muito ainda enlatado, muito assim, com as caixinhas certinhas? Então, por exemplo, o negro faz isso aqui, ó, para esse caminho, fulano vai para esse caminho, porque é o caminho do copia e cola, aquilo que industrialmente dá certo, meio que preguiça de fazer diferente e vamos nesse mal. Tu acha que ainda está por aí? Sim, olha, você tocou numa questão muito importante para a gente poder refletir, né? Eu tenho um professor meu que eu me considero um eterno aluno, então meus professores de formação sempre gosto de citá-los e relembrá-los, né? O professor José da Costa, ele foi meu professor de teoria do teatro na Unirio, depois virou coordenador, diretor da Unirio, ele falava uma coisa: a especificidade da arte é aberta. A especificidade do teatro, da música, do cinema, ela é aberta. Então você não pode se fechar a uma coisa só. Daí o que nós vemos hoje em dia é que muitos artistas, eles acreditam que eles têm que estar somente para uma seara de trabalho, e muitas vezes os editais também entendem que o artista tem que estar somente para aquela seara de trabalho. Acho que todos podemos fazer tudo, e quanto mais diversa a cultura for, mais plural o nosso país vai ser. E é isso que o nosso povo necessita, né? Dessa condição plural de viver, de ser, de pensar e de fazer. A gente pode estar fazendo uma peça que tem uma discussão sobre africanidade, sobre ancestralidade, a gente pode estar fazendo uma peça LGBTQIA+, a gente pode estar fazendo uma peça sobre Henry Ibsen, uma peça americana, e acho que tem que ter abertura e possibilidade para todos estarem discutindo os seus valores, contanto que eles sejam voltados para o bem da sociedade, né? É isso daí que é o mais importante. Eu tenho fazer uma pergunta, posso? Claro, por favor. Diante disso, de você falar sobre essa pluralidade, dessa diversidade, você acha que, na realidade, hoje, o que a gente tem aqui no Brasil, né, diante da arte, você acha que isso está acontecendo, na verdade, ou está muito distante disso? Como é que está a situação atual agora no Brasil? Agora? Olha,
Eu sou nascido em 76, né? Tenho orgulho de falar isso, porque eu acho que sempre que a gente faz mais um ano, quer dizer, sou nascido em 76. Então, sou cria dos anos 70, cria do Meia, nascido lá, criado num terreno baldio, num barraquinho de madeira. Então, para mim, eu sinto que nós temos tendo uma evolução, só que nós temos altos e baixos. Às vezes nós temos um período de retrocesso muito forte. E às vezes nós temos períodos de avanço muito fortes. Como o Roberto bem falou, a gente ainda está engateando. Só que às vezes é de engateando que você aprende a andar. Ainda me deixa muito triste a gente parar para pensar quantos representantes da comunidade LGBTQIA+, são mortos, são assassinados, as nossas amigas trans que sofrem brutalmente até para conseguir entrar no mercado de trabalho. Acho que tudo isso tem que ser revisto. E a arte, ela tem um potencial absurdo para levantar essa discussão, seja a televisão, seja o cinema, a televisão que entra tanto na casa dos nossos lares, o rádio, os podcasts que tomaram conta, né? Você vê que a maior emissora da América Latina, que é a Rede Globo, agora está cheio de podcast, não quer dizer, podcast dá certo. Mas a gente não pode, de certa maneira, baixar a guarda, e não baixar a guarda no sentido ofensivo ou defensivo, mas a guarda reflexiva. Nós temos que estar com as nossas antenas abertas para refletir sobre isso que está acontecendo agora, para que a gente consiga ser mais inclusivo, mais plural. Nós temos seres humanos em toda a sua diversidade, em todos os setores da cultura, em todos os setores do trabalho. Né? Sem dúvida. Nós tivemos aí a Pequena Sereia, né? Pela primeira vez o Walt Disney botou aí a Pequena Sereia negra. Nós temos agora algumas séries onde as negras são rainhas, são reis, estão ali em cargos de superioridade na hierarquia aí, social. Então isso é bem bacana, já é um caminho que está surgindo. Só que na Pequena Sereia houve uma polêmica, porque a Pequena Sereia era negra, porém não era retinta. O que você acha dessa discussão dos negros que, dentro da paleta de cores, alguns não se identificam como negros, ou alguns se identificam como negros, mas para a sociedade não são negros porque não são retintos? Olha, essa questão, a famosa questão do colorismo, né? E a questão do colorismo tem muito a ver com o nosso colonialismo, né? Na verdade, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, assim, eu sou jovem, mas bem mais jovem, todo mundo chamava de moreno, de mulato, aquilo me incomodava, né? Porque depois, quando você vai se letrando, e a escola, lá nos anos 70 e 80, não nos letrava sobre isso, né? A mula vem da mistura do cavalo com burro, ou seja, essa forma de discutir tem que ser posta de lado, sem críticas a quem utilizava no passado, mas totalmente se reinventando para o futuro. Então, quando a gente para pensar que você vai tirar o direito de uma pessoa dela se identificar como preta, porque você considera que a cor da pele dela é mais clara, você está dando a entender que a quantidade de melanina na vida dela tem a ver com a posição cultural dela e política sobre quem ela é, de onde que ela veio. E eu acho isso muito delicado. Eu sou negro, casado com uma mulher branca, nós somos de uma família totalmente antifascista e antirracista, e a nossa filha, ela é negra, ela identifica como negra, e as pessoas podem olhar achando porque ela não é tão retinta assim que ela não é negra, mas ela é negra, até porque ela tem traços negroides e tem uma estrutura genealógica que vem de afrodescendência, que está dentro da alma dela, e ela se orgulha disso, e isso é muito importante para que, se um dia ela tiver numa posição de poder, numa condição de pensar nos mais vulneráveis, ela não se esqueça de onde que ela veio, para que a gente construa, para a gente pavimente um caminho melhor para onde a gente quer ir. Então, acho, galera, vocês aí olhando aqui para o celular do meu querido, olhando para lá, para aquele outro celular, e justamente para essa audiência que nós temos aqui, temos que ser mais solidários, mais tolerantes, entender cada um o que a pessoa está afim de deixar o cabelo enrolado. Você tem que respeitar aquela diferença daquela pessoa ser quem ela é, sem obstante realizarmos um apagamento cultural. Ou seja, nenhum pai, nenhuma mãe deve virar para uma criança que tem cabelo crespo e falar: vamos alisar teu cabelo porque vai ficar mais bonito. Todo cabelo é bonito. Toda criança é linda e todo mundo tem espaço de existir. E se uma criança negra quiser experimentar alisar o cabelo, porque ela quer curtir ficar com o cabelinho liso, o direito dela, deixa ela curtir, tá tudo bem, né, cara? Tudo que é feito com amor, com afeto e respeito pelas diferenças, sempre vai levar num bem comum. Olha, embora ainda tenha muito espaço para a gente poder progredir, né, nesse sentido, a percepção que eu tenho é que a gente já conseguiu avançar bastante. Né? Hoje a gente já consegue ter essa premissa, essa preocupação que antes não se passava, né, antes não tinha. A gente consegue ver com os trabalhos, né, do audiovisual principalmente, onde o protagonismo vem sendo
vem sendo tomado o espaço. Né? Protagonismo. Protagonismo, Vê se está aqui a Bárbara Reis, né, ela está hoje em dia na Nobre, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo, eu estou vendo isso com uma boa motivação. Tem muito caminho ainda para frente, mas assim, a gente já pegou o ponto da corda. Você tem essa mesma percepção? Sim, sem dúvida. Senão, eu não imaginaria. Vamos pegar sobre quem matou o zumbi. A minha carreira é uma carreira muito delicada nesse aspecto, porque no início não me chamavam para fazer trabalhos. Os trabalhos que tinham para fazer em uma peça de respeito à negritude eram um zumbi mudo. Era o que me chamavam para fazer. Zumbi mudo com 2 falas, ou para jogar uma capoeira aqui e ali, ou então, pega o pandeiro, todo mundo sempre acha que o negro vai saber fazer tudo. Vai jogar bola, jogar capoeira. Isso, então, e aí quando eu ia fazer alguma coisa de audiovisual em televisão, eu fiz 700 linhas diretas, era sempre um bandido. Eu já fiz acho que eu fiz no mesmo episódio, o cara que matou, o cara que morreu e a testemunha. Eu fiz muito linha direta. E quando a gente para pensar que temos um projeto hoje, que é o Quem Matou o Zumbi, que os alunos do Colégio Pedro II sempre vão assistir, o Pedro II é uma das maiores instituições educacionais do mundo. É nosso. Do nosso Brasil, os professores são maravilhosos, o ensino é espetacular. Então essa discussão antirracista está existindo e tem o protagonismo de um preto. E a nossa ficha técnica tem a maioria preta. Nós temos pretos, temos gays, temos trans na nossa ficha técnica. Eu sempre fiz questão de ter essa diversidade. Também tem branca, minha esposa é branca e está lá, ou seja, ela faz parte de tudo isso e ela é diretora de produção. Então, nós estamos tendo o avanço, mas sempre lembremos, né, muito bom a gente entender que é um equilíbrio de forças que, quando a gente tem um avanço, periga dali a uns 2, 3 anos nós temos alguns retrocessos. Então, por isso que a gente tem que estar atento para, se a gente começar a perceber, mas não está tendo mais uma peça, não está tendo mais música, não está tendo... Não, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo para que isso continue num grau ascendente. Afinal de contas, são 400 anos de escravidão que a gente vivenciou. 400 anos de escravidão a gente não consegue apagar em 150 anos. Quando as pessoas olham os países ditos do primeiro mundo evoluídos, né, e falam que, mas é um país muito mais avançado que o nosso, eles não tiveram 400 anos de escravidão. Eles, há cerca de 1000 anos atrás, já estavam no processo que nós estamos hoje. Então, essa evolução que eles têm no plano das humanidades é uma evolução que é de ordem temporal e que vai acontecer aqui também. Talvez a nossa geração não consiga acompanhar, mas nós somos os fundamentos. Nós somos a infraestrutura para os nossos tataranetos poderem estar vivenciando um país pleno, um país que realmente seja gigante pela sua própria natureza, onde o zumbi não seja, muitas vezes, em sala de aula, colocado com dúvida sobre se deve ser debatido ou não. É um herói nacional, é uma referência nacional para todos nós. Afinal de contas, o zumbi, o Quilombo dos Palmares, ele recebia brancos, pretos, diversos, todos que eram considerados vulneráveis podiam adentrar ao quilombo. E quilombo é isso, esse espaço que nós estamos aqui é um espaço de quilombo. Quando você está numa academia e está vendo algum menino treinando errado, você vai lá dar uma dica para ele, você está quilombando com aquele rapaz para ele não ferrar a coluna dele. Então esse ato de quilombarmos é fundamental. Olha, por falar nisso, Lourenço, só para mais algo que não tenha enganos, né? Não é aquela menina que está malhando o glúteo que olha e fala, quilombo. Não é isso. É outra coisa. Outro lombo. É outro lombo, não é outro lombo. Mas aqui, Bruno, tu não acha que, assim, nós temos... Eu vejo um lado bom, né? Assim, claro, ser atrasado é uma coisa muito ruim. Mas a boa notícia é que também, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, a gente tem um espelhamento. Né? A gente consegue aprender pelo caminho que o outro já fez. Eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que a gente poderia ter avanços maiores. Porque nós já temos alguns experimentos já por aí, mundo afora. A gente poderia abraçar um pouco mais disso, dar uma acelerada, uma vez que já foi testado, já funciona. E, por exemplo, se um país europeu ele levou 1000 anos para chegar num determinado estágio, nós não precisamos levar os mesmos 1000 anos, porque nós já vimos como é que funciona esse filme. Você tem total razão. Total razão. E eu acho que isso a gente pode levar muito para o sentido do teatral e do audiovisual, né? Por exemplo, não chega muito no nosso continente, mas o continente africano é muito avançado no que diz respeito a aspectos teatrais. A gente consegue beber muito da música que vem de lá, mas no fazer teatral a gente não bebe tanto. E tem um diretor brilhante chamado Peter Brook, que é um dos maiores diretores de todos os tempos.
E ele ia beber na cultura indiana, na cultura africana, para fazer seus espetáculos e apresentar na Inglaterra. E todo mundo batia palma. Então, quando a gente vai fazer essa mesma vai beber dessa mesma fonte, nem sempre é tão recebida aqui. Aí, de repente, veio o Michael Jackson, todo mundo lembra, indo no Pelourinho, indo no Dona Marta, para poder pegar, porque ele viu, isso é uma cultura potente, com muita raiz e muita qualificação. E, ao mesmo tempo, quando a gente para pensar nesse aspecto do audiovisual, não dá para a gente não parar para pensar nos grandes filmes. Eu que cresci com televisão em preto e branco, eu gostava de assistir nas madrugadas os grandes filmes que passavam. E, é claro, passavam os filmes fantásticos da nossa Atlântida, Oscarito, Mazzaropi, José Léo Goy, mas também tinha um filme Sidney Poitier, uma referência fundamental para mim como ator, Sidney Poitier, Marlon Brando, aqueles filmes fantásticos ainda da era em preto e branco, são fundamentais. Daí que quando a gente vê o nosso cinema nacional crescendo tanto, com os filmes mais recentes, produções independentes, produções também voltadas para o entretenimento popular, mas produções com uma qualidade mais independente, a lá Lázaro Ramos, que é brilhante, medida provisória, e também produções de entretenimento que são excepcionais, como do Leandro Hassum, que levam as grandes massas. A gente começa a olhar que o cinema ele pode valorizar os nossos grandes atores, podem levar as grandes massas e fazer refletir em todas as frentes. Certo. Olha, antes de falar. Posso falar? Por favor. Desculpa. Não, que isso? Você falando assim, sabe, eu estava no outro dia vendo uma entrevista da Thaís Araújo, ela estava falando um pouco sobre essa vivência dela da arte, né? E aí ela estava falando sobre uma coisa que me veio agora à cabeça, assim. Ela falando sobre os papéis, você falou sobre os papéis que você pegou aí, né? Que sempre vinha uma coisa assim sobre de uma classe da minoria, né? Vamos dizer assim, né? De uns papéis muito... Quem é do que você estudou, digamos assim. Isso. E aí ela por ser uma atriz já consagrada já no Brasil e tal, e aí ela veio falando sobre isso, que ela estava escolhendo os papéis, sabe? E aí estava escutando um dos amigos dela, o ator, mas o ator que chegou e falou para ela assim, quando tem alguns negros agora que quando eles estão um pouco mais acima de que eles ficam metidos, não sei o que e tal. E aí veio uma fala assim, né, que ela estava colocando nessa entrevista, falando sobre essa coisa do preconceito velado, sabe? Do negro, porque o negro está numa posição melhor. E aí o branco, vamos dizer assim, né, as pessoas da sociedade, elas começam a falar que o negro está metido, que tal, né? Com aquela coisa do preconceito velado, vamos dizer assim. E eu queria saber um pouco de você, se você sofreu um pouco desse preconceito velado, e também sobre esses papéis, se eles não... Esses papéis de ser sempre porteiro, segurança e tal, se isso te incomodou, sabe? Eu gostaria de saber um pouco de você, dessa sua vivência. Boa. Excelente pergunta. Olha, até hoje eu ainda sou seguido no shopping. Ainda sou seguido no shopping. Até hoje eu sou seguido no shopping, o camarada fica me olhando. Eu estava no shopping todo dia com a minha esposa e com a minha filha, que tinham tantos, pelo calor, tinha tanto preto dentro do shopping, que eu falei, o segurança está bolado, ele sabe quem ele olha, não sabe quem que ele segue. E eu não estou criticando o segurança que está lá fazendo o trabalho dele, estou colocando em discussão o profissional que está acima dele, que orientou ele aquilo. E a propósito, Bruno, às vezes o segurança também é negro. Muitas das Eu ia vezes falar é. isso, né? Muitas das vezes é. Mas, enfim, o preconceito, eu costumo preferir, pela minha posição, né, enquanto ser político, acho que todos nós somos seres políticos, eu prefiro o preconceito quando ele é às caras. O velado é o que mais incomoda. O velado que mais me tira do sério. Eu já tive, sei lá, na época de garoto, menina que falava, a gente até fica, né? Mas não conta pra ninguém. Como se eu fosse chegar, sentar na rádio de vocês e falar, eu fiquei... Conta agora. Você é casar e pra namorar, né? Mas aí eu não falo que não fiquei com ela, não fiquei também, eu não ia contar para ninguém, mas não fiquei. Isso profissionalmente vem de uma maneira muito forte. Então o que a gente acaba fazendo, né? Pelo menos eu, você tem que estudar pra caramba, você tem que se fundamentar pra caramba, porque na dúvida, para uma sociedade racista, você já está errado. Então, se você tem uma premissa, como a mamãe ensinou, você vai comprar pão, leva seu documento. Eu moro no condomínio. Se eu for pegar uma encomenda que chegou na portaria do meu condomínio, cara, eu pego o documento. Minha mulher é estranha, mas para que você vai pegar? Se cair um meteoro aqui, eu estou com o meu documento. Se alguma coisa acontecer, eu estou com o meu documento.
Então, quer dizer, se eu, quando mais novo, eu ia corria 12 quilômetros na praia, nadava 3 quilômetros ali na praia de Copacabana, eu criei uma metodologia minha de fazer uma cópia da minha identidade, lacrar dentro de um envelopezinho, lacrar mesmo, botava colado dentro da sunga, machucava as partes, filho, mas eu estava sempre com o meu documento. Se alguma coisa acontecesse, se um meliante realmente entrasse na praia, fugindo da polícia, a polícia não ia confundir comigo que estava nadando e me prender. Então, é velado. E como é que a gente desconstrói esse preconceito velado? Através da educação. Então, é uma educação da postura que nós, pretos e pretas, temos que ter, né, ao conquistar os nossos espaços, esticando os braços para os outros que também estão tentando ocupar os espaços, e entender que muitas vezes, é claro, vai ter um rapaz preto ou preta, uma mulher preta que vai ser metido, marrento, deselegante, egoísta, vai ter, porque é do ser humano, não é da cor da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão do pacto da branquitude, que é quando você chega numa posição de conquistas, de reverberação, achar, mas você é metido pra caramba. Mas se for um branco lindo e maravilhoso, que mereceu estar lá, ele batalhou para estar lá, não vai achar que é metido. Mas ele merece estar saindo daquele carro, ele merece estar com aquele cabelo bem trançado, ele merece estar com aquele relógio. Por que você não pode estar com relógio? Lembra, há muito tempo, tem uma loja em Copacabana, numa galeria, não é a galeria onde temos o salão bastidores, que a minha esposa sempre frequenta, eu já vou fazer propaganda aqui, mas eu sempre quis ter um relógio de determinada marca, vocês estão vendo aqui qual é a marca, eu sempre quis ter esse relógio, e o mais novo não tinha como ter, né? E aí eu fui juntando meu dinheirinho, e aí de alguns trabalhos de televisão aqui e ali, inclusive trabalhos, né, fazendo porteiro, segurança, em novela, juntei meu dinheiro e falei, vou comprar um relógio, fui numa loja para pesquisar, né? Pesquisa aqui, pesquisa ali, quando eu cheguei na frente de uma loja, uma moça veio, né? Ela parou, ficou me olhando de cima a baixo, eu estava arrumadinho, né? Bermuda, camiseta, tênisinho, barbinha feita, e ela, eu posso lhe ajudar? Eu tô dando uma olhadinha e eu já ia falar, e eu gostaria, é muito caro esse relógio, tá? É caro. É muito caro esse relógio. Ela falou, e naquela hora, como eu não tinha, deve ter uns 21 anos, esse posicionamento de letramento racial, nunca fosse bater de frente com ela, mas eu podia me posicionar. Eu não me posicionei, eu me calei, eu murchei, eu me senti a pior pessoa do mundo, eu saí daquela loja e aquilo ficou batendo na minha cabeça muito, que é, por mais que você trabalhe, até você fazendo o seu dinheiro, para você poder comprar à vista, você não tem direito de comprar. E aí eu comprei em outra loja, porque eu também não queria que o meu dinheiro fosse para o bolso daqueles... Mas tu acha que nesse momento foi um preconceito racial ou social? Olha, se eu fosse... na verdade, eu me considero um preto muito bonito. Eu acho que eu sou um preto bonito pra caramba. Dentro do meu colégio eu falava, a turma toda ria. A turma ria no sítio do deboche, que você é meio clownesco, um palhaço. Eu sou um preto muito, muito bonito. Se eu fosse branco, ela não ia falar aquilo pra mim. Eu estava arrumadinho. Por isso que nós, pretos, a gente sempre pensa, vou estar arrumadinho, para não ser uma questão da roupa que você tá, se você tá desalinhado. Eu estava arrumadinho. Ela poderia tratar diversas pessoas assim, mas isso me marcou muito. Por quê? Porque, obviamente, nenhuma vendedora é instruída a virar para uma pessoa que chega na frente da loja e falar, você não tem dinheiro para comprar. Mas nós sabemos, né? Eu já trabalhei em telemarketing, quando o moleque já vendia sanduíche na praia, tudo, você sabe que a proposta são 2 a 3 vendedoras, tem um rodízio. Chegou um, ela atende, vai outro. Se ela sente que aquele dali não vai ter potencial de compra, ela é uma pessoa sem um caráter minimamente adequado, ela já quer te dispensar da pior maneira possível. Só que eu ia comprar. E aquilo, né? Os lojistas aprenderam que eles podem dar o direito a passar um cartão. Então, quer dizer, ela me atendeu. Se eu quisesse voltar, ela podia falar, meu nome é fulana de tal. E eu voltaria nela. Então, quer dizer, ali para mim foi um racismo do racismo estrutural. E aqui entre nós, né, a gente já, daqui a pouco estamos chegando nos 50, né, nos 50, não estou aqui para querer julgá-la ou criticá-la, mas a gente tem que repensar realmente essa sociedade que fez com que aquela mulher tivesse naquele posicionamento. Ela não estava no posicionamento de acolhimento. Vem cá, e vamos parar para pensar, e se eu não tivesse com dinheiro para poder comprar o relógio? Ela não tinha que julgar minha instância de estar ali dentro, né? Eu não era a Julia Roberts numa Linda Mulher, que sofre aquele preconceito na loja, mas ela podia me acolher e me apresentar aos outros. E com elegância os mais baratos, e com elegância os planos de parcelamento, não é isso que um bom vendedor tem que fazer? E sem contar que não cabe ela direcionar o que é caro ou barato. E, na verdade, não somente o que é caro ou barato, mas o que você pode
consumir ou não. Por isso que muitas vezes é cultural a gente ver um rapper botando cordões e cordões, ele está se posicionando de uma maneira que de repente não seria o que eu faria se eu fosse rapper, mas porque ele sofreu tanto, ele foi tão humilhado que ele está querendo colocar, eu tenho possibilidades agora. Eu quero que os outros acreditem que eu também tenho. No meu caso, eu gosto de estar do lado dos livros, das peças, dos filmes, dos curtas, das culturas, das passeatas, das mobilizações. Essa é a minha forma de estar com os meus cordões pendurados. O Michael Jordan, ele gosta de mostrar os anéis que ele conquistou para mostrar, olha, eu posso. Por quê? Até então tínhamos o Bill Russell, que foi o grande vencedor da NBA, e era negro e ele sofria muito preconceito. Então, quando a gente vê hoje o Michael Jordan, com seu charutão, com iate, a sociedade americana tem que entender. O cara venceu pelo mérito dele. Eu não tenho que estar aqui debatendo se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul. E se ele gosta de fazer campanhas para crianças mais pobres, que são, na sua grande maioria, lá pretas, sem excluir as brancas que estão lá, qual o problema? Então, realmente, a gente está caminhando. Tem muito que caminhar, mas nós temos que ter um letramento racial, todos nós, que eu acho que é um processo de educação. Da mesma maneira que eu tenho que me educar sobre as condições do machismo que nós temos na nossa sociedade, porque nós fomos criados sob uma ótica machista e nós temos que entender que o feminismo não mata, mas o machismo mata. Então, todo mundo tem que ter um pensamento mais feminista, a gente tem que pensar na mulher. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu fico muito feliz quando vejo ela debatendo, ela quase me dando um cala-boca. Estou fazendo uma coisa no café da manhã com a minha esposa, eu estou muito interessado em resolver alguma coisa de trabalho, e eu, de repente, vou cortar minha filha, e ela fala, papai, o que foi? É minha hora de falar, eu quero ter minha voz respeitada. Ela é muito inteligente. E isso ela é absurdamente inteligente. E aí levamos para a discussão aquilo que nós estamos vendo na nossa grande mídia, né? Que nós temos tantos negros ocupando agora o papéis de destaque nas nossas emissoras, e isso é muito importante, muito relevante, principalmente se todos esses negros tiverem equiparamento salarial. Porque o que nós não podemos para ter uma economia das grandes emissoras, os medalhões, que eram todos muito talentosos, ninguém tem discussão sobre isso, todos ajudaram a construir a maior televisão do mundo, que eu acho que a novela brasileira é a melhor do mundo, só que eles agora estão, de repente, no streaming, fazendo filmes, ou seu dinheiro está rendendo, cada um cuida de si, cada um cuida da sua vida, mas esses profissionais que estão vindo agora para o audiovisual, principalmente o audiovisual televisivo, eles têm que ser remunerados da melhor maneira possível e, a meu ver, tem que valorizar o estudo. Né? Nós temos que sempre estar pensando no estudo. O profissional, para mim, eu acho que todo mundo é bonito, cara. Dependendo do peso, da altura. Eu penso o seguinte, Bruno, que esse audiovisual brasileiro, a gente sabe o seguinte, o lado bom, isso nos ajuda a familiarizar com outros componentes. Então, por exemplo, esse preconceito, é negro, dando uma luta no shopping, não vai comprar, porque o negro não tem dinheiro, porque o negro, enfim, ele é porteiro, ele é subsidiante, né? É sempre assim. Então, quando você está ao audiovisual, que é um movimento de cultura, está dando para a gente uma familiaridade, está se acostumando a ver outras posições que é possível e tal. Então, eu acho que isso é uma forma muito boa de nós começarmos a romper essa barreira, né? E não soar estranho, né? Você é um homem branco, você é atendido por um advogado negro, qual é o grande problema nisso? Nenhum, né? Mas assim, está tão habituado a um determinado padrão que acho que isso gerava um preconceito. E nessa salada de temáticas, cultura, com racismo, com todos os tipos de preconceitos, como que você acha que é uma coisa que divide muito opiniões, né? Que é a parte da cultura que está fincada no humor. Você acha que o humor hoje, quando o humor lida com qualquer tipo de preconceito, ele está ajudando a potencializar, ou é uma forma do humor expor na sociedade esses preconceitos são tão velados? Olha, uma coisa que eu acredito, a gente na BR Mídia Filme, também lá no Borges Podcast, com a Alan e com o Alex Borges, todo mundo tem livre-arbítrio para poder trabalhar como quiser. Mas nós acreditamos, não é que você tem que botar um limite no humor. Nós acreditamos que existe uma palavra que é fundamental para a coexistência da sociedade, que é o respeito. Então, se eu vou fazer uma piada e essa piada vai diminuir a existência de outrem, já deixou de ser uma piada, porque a piada só pode ser piada se é engraçada para todo mundo. Então, eu sofri muito bullying quando eu era pequeno, porque eu era obeso e era gago. Esporte que foi me tirar desse caminho de ser aí o esporte, sempre o esporte, foi me tirar desse caminho de autoestima baixa. E é muito bacana você ver humoristas que conseguem fazer humor sem você diminuir o outro. Chico Anísio fazia isso brilhantemente. Jô Soares fazia isso brilhantemente. Você está aqui um personagem do Jô Soares que é fantástico. Eu cresci rindo e adorando, que era o Capitão Gay.
E o Capitão Gay, ele incluía, ele fazia crítica social, e todos nós sabemos o posicionamento que o Jô Soares tinha quanto às temáticas LGBT. Agora, claro, quando você vai fazer um humor, eu já dei aula de teatro em penitenciária, já dei aula de teatro em comunidade, já fiz trabalho com crianças portadoras de necessidade, hoje ditas específicas, ou portadoras de necessidades especiais. Então, ó, eu sou do time dessa galera. Quando eu vejo um stand-up que está fazendo piada de mau gosto, de condição, espectro autista de uma criança, para mim aquilo não é humor, aquilo para mim já virou maldade. Então, mas eu respeito se aquele artista quer fazer daquele jeito, porque aí entramos no livre-arbítrio. Quem sou eu para julgar o outro se está fazendo aquilo? Mas não é uma arte que me complementa e não é uma arte que eu acho que vai fazer bem para a sociedade. Existe uma reflexão que foi muito bem colocada há muito tempo pelo Roberto Justus com o Danilo Gentili. Tem várias coisas ótimas do Roberto Justus com o Danilo, tem outras coisas que eu não concordo e que eu discordo. Mas são dois profissionais vitoriosos, isso é inegável. E teve isso o pessoal pode encontrar no YouTube, onde o Roberto foi... Olha, eu gosto muito de você, Danilo, e eu queria te dar um toque. Tem piada que você faz que você podia repensar. E o Danilo falou, mas eu sou humorista, o humorista pode falar o que quiser. Ele, não pode falar o que quiser, não, eu posso falar o que eu quiser. Mas aí que tá, não é porque você é humorista que você tem direito a falar qualquer coisa, porque você sendo humorista, você também é um ser humano. E você está falando sobre iguais. Aí o Roberto Justus falou, eu sou descendente de judeus. Vários dos meus parentes morreram no campo de concentração. Você não pode querer fazer uma piada sobre os judeus nesse sentido. Existe outro sentido de fazer piada contra os judeus, de ter dinheiro, não sei o que, não sei o que. Mas sobre esse sentido do campo de concentração, você achar engraçado e achar que não está me ofendendo. Da mesma maneira que alguém fazer uma piada sobre o período escravagista no Brasil, sobre o negro que perdeu braços ou perdeu pés, ou a Anastácia escravizada com aquele bocal que impedia de falar, e de repente a branquitude, que pode até ter negros inclusos, está achando graça, e você que já tem um letramento, isso não é tão engraçado assim. Uma piada sobre estupro, uma piada sobre estupro pode ser engraçada com tantas mulheres que sofreram estupros. Aí vou botar uma outra temática que vira quase um tabu na sociedade, né? Que é o abuso sexual infantil. Nós sabemos que ocorre em pelo menos 40% dos lares brasileiros. Infelizmente, é um mal que não está fora dos lares. Muitas vezes é um vizinho, é um tio, é um primo, é um padrasto, enfim, sempre uma pessoa próxima, até um profissional da saúde melhor do que eu para poder falar. Como é que alguém vai fazer uma piada sobre esse tema, que é um tema que não tem que ser achincalhado, tem que ser debatido para que os nossos pequenos, nossas pequenas sejam protegidas e nós tenhamos realmente uma sociedade mais sólida. Então, acho que não custa nada para o humorista, que normalmente é o artista dos mais inteligentes que existe, porque se existe alguém que é capaz de pensar... Rápido, né? Pô, é humorista. Ele pensar uma piada que não vá ofender a gregos e troianos. É claro que sempre que alguém for fazer uma piada, pode ter um grupo que vai ficar descontente, mas ficar descontente é diferente de ficar ofendido. Eu sou Flamengo. E hoje meus colegas estão me zoando o tempo inteiro nesse ano, porque o meu Flamengo não tem ganho nada. Alô, Landim! Ô, meu presidente, vamos fazer alguma coisa aí. Entendeu? Mas estão fazendo... Saudações tricolores. Parabéns para vocês, hein? Jogão, Marcelo joga muito. Mereceram. E tá tudo bem fazer uma piada. Da mesma maneira, eu tenho amigos, aí vamos parar para pensar sobre o tom da piada. Eu tenho amigos que são botafoguenses, né? O padrinho da minha filha botafoguense está lá. Eu sou botafoguense. Você deve estar com o coração na mão. A gente sabe que os caras passaram décadas sem título. Eu vou chegar agora, eu vou ficar fazendo piada de mau gosto. Isso é piada de mau gosto. Eu penso, poxa, se o Botafogo perder o título, que seja para o Flamengo. Agora, se só para o Botafogo perder, ganhe. Se o Flamengo for campeão, o Botafogo merece. Está tanto tempo, né? E acho que isso é um tipo de respeito. Aí na tentativa, né? Qual vai ser a minha alegria de ver o sofrimento ali? Eu, como botafoguense, eu torci muito pro Fluminense. Que ganhou agora o título da Libertadores. Vai ser um bom barato. Brasil, Argentina, né? Naquela hora. Como ser Argentina, né? Tem gente que é tão clubista que não torce porque não quer que o outro time rival tenha um título a mais. E eu vejo isso também, lamentavelmente, nos comentaristas de televisão. Tem comentaristas que são clubistas e aí não falam o nome do jogador que é do time que não é o dele. E aí ele fala, o Brasil fez o gol, o Brasil tá indo bem, mas não fala que aquele camarada só porque é do time diferente do clube dele, para não dar evidência pro jogador, pro atleta que tá ali, que é do clube diferente do dele. Mas se esse rapaz cometer um deslize, todos nós cometemos, mas ele tá aí ele vai falar, aí vai descascar até mas eu te falo, eu acho que aí parte
parte para uma coisa que é comercial. Tipo assim, vamos produzir um time campeão, um time a ser espelhado, um time a ser batido. E aí tu vê, normalmente nas narrações, o cara narra o time, ele não narra o jogo, né? Então, por exemplo, você é flamenguista, né? Você é tricolor. Deve ter um Fla-Flu e eu sou um narrador pró-Flamengo, o Flamengo me traz mais audiência. Eu vou narrar o seguinte, o Flamengo precisa melhorar a defesa, o Flamengo não sei o quê. Eu vou falar do Flamengo, eu não estou falando que o Fluminense é melhor, não. Eu vou falar o que o Flamengo tem que fazer, quais são as soluções do Flamengo, e as jogadas do Flamengo. Estatisticamente, o Flamengo é o time que mais bateu com a perna esquerda do lado direito, sabe? Eu vou buscar alguma coisa que valorize o Flamengo. Então, eu vejo muito isso acontecendo nas narrações. Mas se eu ele acho que é for, comercial. mas se ele for competente, ele pode. Eu acho que faz parte. Ele tem que, digamos assim, né? A gente vai fazer, vamos todos aqui cobrir um grande evento, Rock in Rio, convidou das produtoras juntas, nós os vimos, vamos cobrir o Rock in Rio. Aí tá vindo aquele artista que é mal educado, que é chato, pediu 500 toalhas, tratou todo mundo mal, tem que cobrir o cara. Mas a gente fez uma pesquisa, descobrimos que o guitarrista do cara é fantástico, é brilhante, e ainda tem um trabalho social. Pô, vamos botar o foco no cara, mas vamos aproveitar e colher uma entrevista com esse guitarrista que é fantástico. Eu acho que é isso, vai jogar o Flamengo com, sei lá, 15 Piracicaba, que é um time que nos anos 80 era um time bom, né? Sempre dava muito trabalho. E vai jogar, vou pegar pro Rio, vai jogar Flamengo e Bangu. Eu vou chamar o Flamengo Bangu, cara, eu sou Flamengo, eu torço pro Flamengo, mas eu não torço pro Flamengo ganhar de 7-0 do Bangu. Porque, pô, imagina a relação dos caras, todo mundo vai ser mandado embora. De 2-0 tá bom. E eu acho que o comentarista ele tem que ter feito uma pesquisa para saber, esse lateral do Bangu, ele vem de não sei o que, ele tá ali há tanto tempo, é um rapaz que está se dedicando, e a Arrascaeta passou mais uma vez por ele, mas esse rapaz está se dedicando, né? Entendeu? O pessoal da Alemanha podia pensar assim naquele jogo contra a gente, dar aliviada. Cara, eu acho que eles aliviaram, porque pelo jeito que tá, podia ter sido uns 14-1, a gente estaria procurando o jogo até agora. Olha, eu passei pela ideia de misturar com a comédia, né, que divide muito a opinião com relação a isso, porque eu tenho uma lembrança pessoal aqui, tá, Bruno? Porque, assim, eu sou da década também de 70, sou de 79, né? Então, passei por algumas circunstâncias que você citou, como o documento, fui educado com isso, vale a pena com o documento, enfim. Então, eu tenho isso muito visceral. E aí, teve uma coisa, observando que hoje em dia está explodindo aí o filme do Mussum. Que bom que tá explodindo. Direção do Sinving. Pois é, tá assim, fantástico. E aí eu lembrei dos Trapalhões, obviamente, né? Que foi um fenômeno de comédia da minha geração, criança. E eu lembro do seguinte, eu lembro de uma cena, que foi uma cena de ficha caiu pra mim, que o Mussum estava fazendo Cooper, vestido com a roupa que ela teve fazendo Cooper, e o Dedé cometeu um roubo. Ele roubou alguém que estava passando na rua e correu. A polícia veio e pegou o Mussum. Entendeu? O Mussum correndo pelo Cooper e o Dedé ladrão passou por ele, a polícia veio e prendeu o Mussum. Né? O que acontece? Aquilo era engraçado na época, muito engraçado, e eu ri horrores, mas depois que eu ri horrores, eu falei, vamos observar, né? E é assim mesmo, cara. É assim mesmo, um negro correndo é criminoso. Então, assim, isso me chamou a atenção, tipo assim, às vezes o humor, ele vai machucar, mas é a forma que ele vai expor o que está acontecendo. Vai mostrar a realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for pegando aqui, né, a pergunta lá no passado de como que era fazer personagem, não existe personagem pequeno. Pequeno é o artista diante da possibilidade de fazer aquele personagem crescer. Mas é aquilo, né? Quanto mais você estuda, você vai aspirando poder construir um leque mais amplo de possibilidades criativas e interpretativas, digamos assim. E quando você vê que o mercado se fecha, você tem que seguir os conselhos de Sidney Poitier, que é abra sua produtora. Se o mercado não está querendo abrir os braços para você, você abre sua produtora. E vamos pegar aqui um dos maiores atores de todos os tempos, que nasceu com uma deficiência maxilobucofacial, falei o termo direito? Maxilobucofacial, que foi Sylvester Stallone. Ninguém queria contratá-lo e ninguém sabe se é um documentário fantástico agora no streaming, maravilhoso, sugiro que todos assistam, onde ele mostra, ele na verdade foi um cara que fez faculdade, estudou, fez a Monte Cacheiro Viajante na faculdade, ele era muito bom ator, só que sempre teve uma deficiência maxilobucofacial, de nascença. Então ele que viveu no lar com muita violência paterna, queria ser artista, queria estudar, queria se dedicar, e quando não dava oportunidade para ele, ele gostava de escrever, ele falou, vou escrever um roteiro. E hoje falam que ele pagou para ghostwriters escrever o roteiro, na verdade ele escreveu, os amigos contemporâneos falam. Ele
botava plástico preto nas janelas para poder se fechar no apartamento e escrever. Escreveu aquele roteiro belíssimo. E o roteiro é tão dele que tem muito da vida dele. O personagem é meio idiota, o personagem é meio devagar. Idiota para a terminologia da época, né? Ele mesmo coloca dessa forma. E o que nós vamos ter com o sucesso estrondoroso que ele teve? Ele botou em discussão todo o preconceito que achavam que ele deveria vivenciar pelaquela boca torta, que se transformou nos maiores sucessos de bilheteria. E como o próprio Arnold fala, ele não só criou uma franquia de sucesso, que foi Rock, que acho que todo mundo ama, pelo menos o primeiro filme, como ele criou também Rambo, e ele agora criou Os Mercenários. Ninguém fez isso. E escrevendo o roteiro 3 franquias de sucesso. E aí, falando sobre esses papéis pequenos, quando você começa a tomar as rédeas da sua vida, né? De certa maneira o Mussum conseguiu fazer isso, você consegue também discutir sobre até onde você gostaria que a piada fosse, ou aquele humor fosse, e se aquele humor pode estar reverberando uma discussão ou não. No nosso Quem Matou Zumbi, tem muitas piadas que são feitas, e as piadas são para poder enaltecer a condição do negro. Outras peças que eu dirigi também, a gente sempre coloca assim, no nosso próprio Alborz Podcast, os 2 apresentadores, anfitriões, são negros. E aí vocês já estão convidados para ir lá. Opa! A nossa produtora Letícia Carvalho e o Suez Jandab estão convidados para ir lá no nosso estúdio. E eles são pretos. E foi meio que o acaso do universo, porque eu sou preto. Eles são pretos, os nossos 2 assistentes de câmera, o Sidney Ortega e o Antônio de Assis, também são pretos. Mas quem manda em tudo é a Letícia, que a mulher é branca. Então tá tudo certo. Só aí devido a piada interna. Não, já é sempre, total. E é muito bacana a gente poder pensar que o humor faz a gente refletir sobre as nossas possibilidades, né? Tem uma piada que o Alan Borges sempre coloca pra gente, que é a do Máquina Mortífera, que I'm black! I'm Black, quando eles se encontram, e não tem amizade mais bonita no audiovisual do que a do Murdoch e do Riggs, né? Murdoch e Riggs, que é muito bonita. Eles se dão muito bem. A filha do delegado, que é mais velha, apaixonada pelo galã, que é o Mel Gibson. O Mel Gibson é um bom ator toda a vida, e ainda assim um ator atleta, né? Correndo, fazendo o que o Tom Cruise faz hoje, sair correndo pelas ruas, ele já fazia descalço. Nas ruas de Los Angeles, é muito bacana. Tem umas questões sobre essa questão de filmes, a gente passando de novo por a questão da cor, né? E aí também tem uma questão que você fala muito sobre o estudo. O Sylvester Stallone, por exemplo, ele estudou muito essa questão sobre direção para se tornar um bom ator, né? E aí ele conseguiu quebrar barreiras de uma época que tinha que ter carinha bonitinha, carinha angelical, né? E ele conseguiu quebrar isso. Né? E ele era grande, né? Ninguém queria ator grande nos anos 70. Queriam atores como Robert De Niro, Al Pacino, que eram menorzinhos, Dustin Hoffman, que são ótimos. São martes pra gente, mas talvez nos anos 70 seria mais difícil para o Denzel Washington, que é fabuloso, e que é lindo, e que é enorme, fazer sucesso. O Stallone também ajudou a quebrar essa barreira. Sim. E eu vejo muito o seguinte, nos filmes um pouco mais antigos, né? Sempre que tinha uma dupla de um homem branco e um homem negro, eu reparei duas situações. Primeiro, que o palhacinho era sempre negro. O policial que é bobão, isso aqui é um negro, né? Essa é uma das coisas. A outra, que era um filme que estava na minha cabeça, era justamente o Mel Gibson com o... Me fugiu o nome dele agora. Danny Glover, né? Máquina Mortífera. E aí, de novo, o Danny Glover, nesse caso, ele não era o bobalhão. Mas quem era o cara que era o sensacional, que era o que resolve tudo, o grande astro? Era o Mel Gibson, né? O branco do olho azul. Né? Então eu comecei a reparar um pouco nisso nos filmes mais antigos, que tinha essa situação. Né? Do negro era sempre o palhacinho, ou então, se ele não fosse o palhacinho, o grande destaque, o cara que movimentava a dupla, era o outro. Era o estereótipo do branco do olho azul. Tem uma coisa do Sidney Poitier, que é muito interessante que você está falando, é que o Sidney Poitier deu uma referência muito grande para poder quebrar a onda de estar fazendo papéis micros. E nada contra papéis micros, né? Mas hoje, se alguém me liga me chamando para fazer um papel micro, eu costumo falar, cara, eu sou professor, tenho muita aula, e tem um leque de atores que estão começando e estão precisando de oportunidade. Eu posso te indicar, se quer, que eu acho que vai ser maravilhoso por o currículo deles, mas na fase que eu estou da minha carreira, esse tipo de trabalho não me complementa mais. Né? Não é um trabalho menor, não, mas tudo são fases. Construção de carreira, né? Exatamente. E aí, quando a gente pega no Sidney Poitier, eu vendo aqueles trabalhos maravilhosos, quando eu estava no colégio, né, falando sobre um pouco, eu estudei no colégio de aplicação da UERJ, tenho muito orgulho disso, mas éramos pouquíssimos negros para uma massa branca, e uma massa branca de elite. Quer dizer, eu era de uma família muito pobre. Então, muitas vezes os colegas não queriam fazer trabalho contigo, porque você morava longe. Na verdade, é o racismo estrutural. Como eu falo, não é culpa de ninguém, é de um costume daquela época, como um machismo que a gente tem que quebrar
desconstruir. Só que você que está no cerne da parada, tu não está feliz, né, filho? Você que está sentindo diretamente da pele. Então, muitas vezes eu queria fazer um trabalho, não conseguia. Aí eu lembro que eu fui fazer um trabalho de francês e a professora virou e falou, olha, vamos dividir todo mundo, professora Lisandre. Beijo, professora Lisandre, amo a senhora até hoje. E esse meu depoimento está até na internet, se forem procurar, vão encontrar. Mais um, tá lá, tá escrito mesmo na internet, em algum blog. E a professora Lisandre foi dividir a turma de francês, no Cato Oeste, ficava ali na Barão de Itapajipe, em grupos. E ela falou, ó, pode ser grupos de 3, grupos de 3 ou grupos de 4, porque aí ninguém ia sobrar, né? Cara, eu sobrei. E eu sobrei, na hora eu me senti tão mal, porque a galera tinha vindo já do primário junto, eu tinha entrado na 5ª série, então eles já estavam todos juntos. Aí na hora você fica pensando, pô, eles não querem fazer com você, o grupo não caiu. Aí a professora estava de costas no quadro, e quando ela olhou, ela se dividam em francês, né, nos grupos, não sei o quê. E aí quando ela viu que eu sobrei, não, Bruno, entra num grupo. Aí eu fui chegando a cadela para um grupo, a galera, não, tá fechado. Fui chegando pro outro, não, tá fechado. Aí eu fiquei num canto, aí ela virou pra turma, né, e ela, né, elegantérrima, linda, a professora Lisandre. Pensa numa mulher bonita, elegante, lá, magra, alta, esbelta. Chegou e falou, gente, todo mundo não dá para ficar um sozinho. Ou grupos de 3 ou grupos de 4. Aí, olha, bota o Bruno nesse grupo. Aí um falou, professora, é porque não dá para entrar aqui, que o Bruno mora longe, a gente vai se reunir, a senhora pediu para se reunir para fazer o trabalho. Aí ela, tá bom, então entra nesse grupo. Professora, a gente já está com um grupo formado, a gente já fez esse trabalho desde a 4ª série. E nesse grupo aqui, professora, a gente queria agora fazer um grupo só de meninas. Sempre tinha uma desculpa, uma justificativa para você não estar. E olha aí o racismo estrutural. Você acredita que você está com a razão. Já virei para a professora e falei, não, professora, eles estão certos, tudo bem, não tem problema não. Aí eu lembro que a professora... Até você não vai querer entrar no negócio. Mas você quando está na posição passiva do preconceito, velado, você acha que você é culpado. Você sente que você é responsável por aquilo. E aí, eu que já estava ouvindo dos colegas, sempre chamam, preto fedorento, é aquilo, né? Você já começa a ser chamado de ser fedorento, sabendo que o odor é igual de todas as pessoas. Porque um negro suando é diferente de um branco suando. Aí eu falei, professora, tá tudo bem, gaguejando muito. Aí ela sentou, puxou a cadeira dela, sentou, olhou para mim, eu lembro, né, dos olhos dela, assim, que ela deu uma bronca na turma, que ela não queria que aquilo mais acontecesse, mas ela falou, o Bruno vai fazer sozinho, sem problema. Ela olhou para mim e falou, você vai fazer o trabalho sozinho, mas você vai fazer o melhor trabalho da tua vida. Você vai me procurar 2, 3, 4, 5, 10 vezes na sala dos professores, que eu vou te ajudar. Você vai apresentar um trabalho maravilhoso nessa turma. Você tá me ouvindo, Bruno? Eu, sim, professor, estou ouvindo sim, então você vai fazer. Você vai estar comigo, eu vou estar com você. É quase, a Lisandre já tinha, nos anos 80, ninguém larga a mão de ninguém. E aí lá fui eu para casa, praticamente não tinha muitos livros em casa, eu colhia material na rua, né? Às vezes achava, meus brinquedos eram feitos de isopor, de material da internet. Não tinha nada disso, a gente era muito pobre mesmo. E depois a situação melhorou, mas a gente era muito pobre. E era para fazer um trabalho em cima do livro de francês, que a bem da verdade, querida audiência, eu não entendia muito do que estava ali. Para mim, fazer sozinho era pior ainda. E aí eu fui estudar, fui na sala dos professores 1, 2 vezes. Para mim já foi um desafio bater na sala dos professores, pedir para entrar, achava aquilo muito bacana, chique, bonito, limpo, né? Uma sala dos professores limpa para alguém que vem de uma pobreza extrema já é um ambiente maravilhoso. E aí em casa eu tinha um livro do Lima Barreto que eu tinha achado na rua, e eu sabia que o Lima Barreto morava no mesmo bairro que eu, que era Todos os Santos, que era um grande autor negro. Eu já estava buscando minhas referências meio que inconscientemente. E aí eu olhei para aquele livro, olhei, e eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, já que me tratam como se eu fosse um bandido para cima e para baixo, eu vou criar um personagem que é o seguinte, eu vou criar um bandido que entrou numa sala para roubar, e em determinado momento ele vê o livro de francês e resolve aprender francês e desistir de roubar. Eu conversei com a professora, ela topou, aí levei saco preto de lixo, tampei as janelas todas, arrumei uma lanterna lá, meio vagabunda que não funcionava direito com fita crepe, arrumei uma roupa tal e fiz um bandido. E botei o nome do bandido de Lima Noir. Noir, para quem não sabe, francês é preto, negro, e era o nome. Lima de Lima Barreto, Noir de preto. E aí a turma toda esperando para ver o trabalho, todo mundo fazendo o trabalho convencional, lia alguma coisa decorada, não sei o quê, falava alguma coisa ali meio decorada, e eu criei uma encenação. E lembrando que eu tinha pedido para entrar para o clube de teatro do colégio, e a professora de teatro falou que eu devia me dar melhor no futebol. Meu Deus do céu. Ela falou isso, né?
Mas tudo bem, depois ela me pediu desculpas anos depois, que eu fui o único. É aquilo que eu falo, né? É uma coisa estrutural que a gente pode quebrar. Dói, mas a gente sempre tem que perdoar. Já daria um maior filósofo da Terra, Jesus. E que bom também que ela teve esse reconhecimento. Sim, não, maravilhoso. Não vou citar o nome para ninguém pensar de uma maneira, mas foi maravilhosa depois. Aí na hora da apresentação, o que acontecia? Eu estava acostumado a sofrer aquele racismo, muitas vezes revelado dos coleguinhas, e lembrando que tinham colegas brancos maravilhosos que eu amo até hoje. Então não é todo mundo. Mas quando tem 2 ou 3 já machuca muito. Aí eu fechei a porta, respirei, não tinha para onde fugir mais, né? Tinha que fazer a apresentação, aquela algazarra da turma, e apaguei a luz. Aí imagina o coração da professora, porque imagina se eu fizesse, né, uma porrada e acabasse com tudo, queimava até o nome dela dentro da instituição. E aí apaguei a luz e acendi a lanterna, botei a lanterna na cara da plateia, que eram os colegas da sala, botei na minha cara, botei na minha cara, riram. E aí silêncio. Aí fui iluminando os locais. E quando estava outro grupo terminando de apresentar, eu botei todo o material que eu queria botar numa pequena encenação, né? Livros, isso, aquilo, coisinhas assim para parecer que era um bandido mesmo. Aí eu fui entrando como quisesse roubar, aí falando algumas frases específicas daquele capítulo, né? Quer esquecer? Você tem um magnetofone? O que é isso? Aqui tem um gravador, não sei o quê. E em determinado momento eu achei o livro. O livro que era o tema daquele capítulo da sala de aula. Aí achei o livro, li o título do livro, abri o livro no capítulo, comecei a falar algumas frases, botava a lanterna na minha cara, botava a lanterna no livro, botava a lanterna na plateia, né? Que é uma coisa de... Eu fui estudar depois com essa comédia básica, né? Divisão da comédia, a plateia foi rindo, aí a plateia ficou em silêncio, eu continuei lendo os elementos do capítulo e fui saindo de sala, e assim que eu terminei, eu bati a porta com toda a força que eu pude bater na minha vida. E depois vieram os aplausos. Nunca fui aplaudido na minha vida. Pela primeira vez eu fui aplaudido ali. E essa história sempre me arrepia muitíssimo, que foi, eu faço questão de lembrar, uma mulher branca, com ascendência francesa, que me viu sofrendo racismo no nosso país, e racismo por irmãos, né, do nosso território, muitos também pobres, nem todo mundo ali que era rico, ou seja, me viu sofrendo racismo, me deu a mão e me fez nascer como ator naquela apresentação. Então, o racismo velado está aí, a única forma que você tem de vencê-lo é se posicionando. A grande questão é, e se você não tiver uma Lisandro para te dar a mão? E ali você exerceu o seu lado ator, já nascia ali um diretor, porque você dirigiu a sua própria cena. Sim. Né? Usou ali o lado ator, o lado diretor, e sensibilizou todo mundo, né? Porque todo mundo que te excluiu dos grupos, com certeza se arrependeram e viram o potencial de talento que tinha ali. Roberto, a partir dali os coleguinhas conseguiram algumas câmeras, todo mundo queria fazer cena gravada comigo. Eu passei a fazer nunca mais, eu fiquei sem grupo. Ficar disputado, né? E aí você tem que perdoar, porque se na verdade aquilo me magoou no passado, se eu continuasse rancoroso, eu não ia fazer mais grupo com ninguém, ia fazer grupo solo pro resto da vida. A ideia não era essa. Mas é uma troca, né? Você como aluno também ensinou. Que coisa bacana. Existe uma linha tênue aí entre ser ator, diretor, cineasta, professor. Como você consegue separar cada pedaço dessa profissionalismo seu? Olha, que pergunta maravilhosa essa. Eu acho que todos nós que somos artistas, né? Eu acho que se você é um personal trainer, você é um professor, você está exercendo uma arte enquanto educador. Quando você está conversando com uma pessoa, você está ali, até mesmo minha mãe era auxiliar de enfermagem. Na fase das vacas magras, ela trabalhava em casa de família. Fez concurso, copeira, virou auxiliar de enfermagem no Pedro Ernesto. E ela falava uma coisa comigo, ela era atriz também, figurinista, mas quando ela estava conversando com o paciente, com o médico, ela tinha que exercer toda a sua arte para poder entender a melhor maneira de comunicar ou aquela dor ou aquela alegria, e nem todo mundo tem o melhor ouvido para poder escutar. Quando você está dando aula, você não deixa de estar exercitando o seu lado professor, o seu lado ator e o seu lado diretor. Quando você está até escrevendo um artigo, você está direcionando as ideias que você tem para como aquela sua audiência vai querer ouvir. Então, acho que todos nós estamos interconectados nessas nossas referências. Para mim, meu maior desafio hoje é ser pai. E quando eu sou pai, eu vejo, cara, eu estou sendo ator também, eu estou fazendo o roteiro do que a gente vai fazer. Dirigindo ali a vida da sua filha. E pouco para onde os rumos das coisas vão. Sem dúvida, é muito difícil. Se você me perguntasse, como é que você faz para separar as coisas? Eu acho que a gente não consegue separar. Como eu não consigo separar de ser negro, eu não consigo separar mais de ser professor, e não consigo mais separar de ser ator. Se eu estou vendo uma peça de teatro, e a gente sempre vai assistir
com a nossa filha, eu vou ver a peça que algum amigo convidou, alguma peça que está aí, e você vê aquela peça, a peça não é legal. A peça não foi bem feita, não foi bem ensaiada, a peça não é legal. Eu bato palma com toda a força, porque eu sei que alguém se dedicou muito, apesar da peça não estar legal. Eu não deixo de ser. E isso ainda é um processo. É um processo. Da mesma maneira, se eu vejo que tem um colega e ele está dando aula, e eu vejo que ele está muito mal como professor dando aula, está acabado, está cansado. Aí eu puxo um papo com ele para ele me trazer qual foi a melhor aula que ele deu, qual foi a coisa mais maravilhosa, porque é um momento. E a gente não deixa de estar exercitando todas essas. Agora, o que me ajuda muitíssimo no meu processo de construção, eu gosto muito mesmo de estudar. Eu gosto de ter ciência exatamente do que está acontecendo. Se eu for atuar numa peça, me convido para atuar numa peça com o Cavi Borges e a Patrícia Niedermayer, lá na Estação, meus grandes amigos. Eu vou estudar muitíssimo aquele personagem para poder apresentar o melhor, porque eu sei que, infelizmente, vai ter alguém que vai estar esperando que eu escorregue na casca de banana e que caia no chão. Há muito tempo eu estava fazendo Hamlet, Príncipe da Solidão, Hamlet que eu escrevi, porque o Hamlet é preto, né? Eu era o Hamlet, princípio de Cédric Potier, né? Crie seus próprios projetos, esteja à frente da corrida dos ratos. E eu estava fazendo a peça no monólogo, bacana, conversando, e vi uns outros atores, e muitos atores eram meus ex-alunos, que eu convidei para trabalhar juntos, e tinham 4 estudantes de uma escola famosa de teatro do Rio de Janeiro. Estavam sentados e ganharam ingresso. Olha, ganharam ingresso. E aí um deles virou para o outro e falou: gente, a peça é até legal, mas deixa eu botar logo um preto para fazer Hamlet. Caralho. E aí eu olhei para os olhos dele, lembrei dos olhos, né, possivelmente do Alexandre, e falei o monólogo inteiro para ele. Não diminuí, mas eu falei para ele: esse preto pode fazer Hamlet muito bem feito, meu filho. Tá pensando o quê? E é por aí vai. Você tem que se dedicar muito. As pessoas acham que você vai ter um caminho mais facilitado, porque você já tem uma produtora, você vai ter o caminho mais facilitado porque sua mãe foi atriz. De certa maneira, não. Muitas vezes eu criava os projetos para minha mãe poder estar atuando. Vou te falar, Bruno, é um Bruno multi-skill, né? Qual a sua maior paixão? Você adora fazer tantas coisas que você gosta de fazer. E eu percebo que você, é um chute, mas tudo que vai seguir, você é muito visceral, você leva isso para a tua corrente sanguínea. Neste momento, você está sendo um pouco uma vertente, seja aquilo que mais te pega. Na verdade, a gente faz um pouco de tudo pela sobrevivência do mercado. Por exemplo, o médico, ele vai ter um anestesista, ele vai ter um enfermeiro, ele vai ter um conjunto de profissionais para ele poder exercitar o trabalho dele. É claro que eu não vou comparar jamais o trabalho do ator com o trabalho do médico. O médico está ali para salvar vidas. Nós estamos ali para melhorar as vidas de todas as pessoas. Mas eu comecei como ator. E o que foi que me permitiu, ou me impulsionou a me transformar em autor, em iluminador, em cenógrafo? Eu costuro figurino se for necessário, aprendi a costurar, já virei noite fazendo cenários de uma peça infantil toda nossa. Foi a minha necessidade de complementação nessas funções. É claro que depois de um tempo, e nós que não acreditamos no capitalismo fechado, você quer que a renda seja dividida, vamos chamar o fulano para fulano receber, vamos chamar Beltrano para Beltrano receber, vamos chamar Ciclano, tem uma verba, todo mundo tem que receber igual ou melhor ainda. Mas a minha paixão sempre foi a atuação. E eu acho que a atuação está em tudo. Aí, é claro, na época da faculdade, eu entrei para a Unirio e vários colegas precisavam de ajuda para dirigir as suas cenas. O professor pedia para fazer uma cena, falava: Bruno, dá uma olhada. Aí eu dava um toque: o que você acha de você chegar para o centro médio? Por que você não vai para a direita baixa? Muda esse tom, tá sem curva, bota um objeto. E se você entrasse com violão, tocando uma nota no violão, não sei tocar violão, pega uma nota só aguda para deixar um negócio mais tenso. E falava: cara, tu leva jeito para dirigir, começa a dirigir. E aí, quando eu comecei a dirigir, tinha iluminadores. Aí eu pedia: a gente tá precisando de uma luz âmbar, que mudasse a textura para depois entrar uma luz assim. Aí o cara: você leva jeito disso, cara. Então, quer dizer, a minha paixão maior é a atuação. Mas, porém, entretanto, contudo, as outras funções foram me apaixonando. E quando eu comecei a fazer curta-metragem, lá atrás também foi por esse desejo de poder botar as minhas discussões para fora. Quando eu fiz uma poesia, quando eu era moleque, eu fiz aquela poesia e eu declamava poesia, eu pensava: cara, ninguém vai ver essa poesia se um dia não for gravado. E aí a gente começa a ter sentido da importância do audiovisual. Mas acho que a própria questão da nossa ancestralidade, hoje, quando eu vejo um colega, e pode ser negro, mas também brasileiro, né? Brasileiro, atuando, me dá uma
uma paixão tamanha, assim, uma alegria tamanha, que eu acho que eu me vejo atuando nele quando eu estou na posição de direção. Então, é tão prazerosa quanto, mas da mesma maneira que quando você está na Sapucaí desfilando, nada se compara a você estar no palco atuando. Nada se compara a você estar no set, com as câmeras ligadas. Não é questão de você se exibir. Eu acho que é questão do desafio. Você tem um desafio que é segurar aquela cena, a equipe toda está ali, aquela equipe precisa de você. E não é à toa que talvez as suas maiores atuações seja dentro do âmbito do ensaio, com seus colegas, ou no âmbito do set, no processo de gravação. Às vezes uma cena que não vai, aquela, pô, diretor, mas aquela foi a melhor. E, cara, mas a gente precisa daqui pegar o plano do Pão de Açúcar no fundo. Entendeu? Eu sempre penso no seguinte, quando estou no set de gravação, o que vem na minha cabeça é, seja responsável. Né? Tem tudo uma estrutura montada para isso que dá certo. Você faz parte, você tem muita responsabilidade. Não só com a equipe profissional, mas também com o público. Você vai passar uma mensagem. Né? Sim, sem dúvida. Olha, você falou aí, você fala muito sobre a questão do estúdio. Nós falamos sobre papéis pequenos. Eu lembrei aqui da entrevista que nós tivemos com a grande, maravilhosa Inês Galvão. Inês Galvão também aqui na rádio, foi sensacional, Inês Galvão. E aí eu fiz uma pergunta para ela, perguntei assim, Inês, por que você acha que você pegava papéis pequenos? E ela falou isso, eu cansei de pegar papéis pequenos. Né? Mas por que os seus papéis cresciam? Ela pegava pequeno e crescia. Me lembrou muito do que você falou, Bruno, que assim, é o ator. Não é o papel que é pequeno, é o ator que é pequeno ou não. E ela disse o seguinte, olha, eu sempre entreguei muito para o diretor. Né? Então, assim, não importa qual seja o papel que ela pegava, ela entregava alguma coisa, ela fazia parte da cena, ela estava se movimentando. Se tivesse que balançar a cabeça ao fundo, ela fazia. Ela criava como participar. E aí ela ia ganhando espaço, né, na produção. Então, é muito como você fala. Como o ator, o que ele vai entregar para a direção, que já passa pelo estudo, pelo esforço, pela dedicação do ator. E aí, pegando toda essa carona aí, explorando a tua expertise, qual dica você pode dar para o ator na construção do personagem? Maravilhosa isso. E é ótimo você citar o exemplo da Inês Galvão, porque tem vários papéis que você pode pegar na sua carreira, que você tem lastro para você fazê-lo crescer, e tem aquele que não tem até pela responsabilidade com o projeto. Né? Você está fazendo uma participação na novela, que você é um segurança que abre uma porta e fala, o doutor chegou. Você não pode chegar, abrir a porta e falar, queria fazer um comunicado para todos vocês nesse momento presente, que o nosso doutor, querido e amado, acabou de chegar. Vou falar, corta, pô, fala do cara, só o doutor chegou. Mas, sem dúvida, se você não tiver com embasamento de uma formação educacional, e aí eu falo para a nossa audiência, procurem bons cursos, procurem bons profissionais, procurem boas escolas, fujam dos caça-níqueis, fujam das promessas de caminho curto, né? Tudo que é mais rápido pode parecer que vai dar certo, mas a longo, médio prazo não vai dar. E quando você estiver num set, diante de um Antônio Fagundes, diante de uma Fernanda Montenegro, quando você estiver na peça de teatro, estiver sentado na primeira fileira, Marieta Sevela, Zezé Mota, vai dar o frio na barriga e o texto vai fugir. Ou então, você nem está sentindo frio na barriga, você está fazendo muito mal feito porque você não teve uma estrada e uma construção. E a audiência, seja a audiência do público presente ou a audiência da novela ou do filme, vai perceber que aquilo não está com a qualidade. É claro, ninguém aqui é ingênuo, nós sabemos que o mercado ele vive de números, né? Então muitas vezes um profissional consegue um espaço numa televisão, a partir de seguidores que ele tem, e isso, pelo menos eu sou extremamente contrário a essa forma de ver a arte, né? Eu acho que se nós fôssemos pensar por aí, um dos maiores atores do nosso tempo, que é o Al Pacino, ele teria trabalhado. Porque o estúdio não queria que ele fosse, né, você sabe muito bem, ele não queria que ele tivesse um Poderoso Chefão, e queriam que ele saísse, e o elenco era todo maravilhoso, e o Coppola, ele antecipou a famosa cena do tiro, para que o estúdio visse quão bom ele era, porque o estúdio queria ver uma cena dramática, antecipou a cena do tiro que tem no filme, quem não viu o Poderoso Chefão, vejam, e a partir dali o estúdio deu uma paz. E o Al Pacino é fantástico, é um artista fantástico, um artista completo. Se o ator hoje quiser, se você tem vontade, eu quero fazer novela, eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema, estude. Mas como é que eu faço para estudar? Pelo menos você tem que conseguir realizar 3 projetos profissionais, se possível com contrato. Então eu fiz um curso de teatro, esse curso de teatro teve uma peça. Possivelmente, se você fez um curso, teve uma peça, essa peça vai ter um contrato. Isso já vale como uma experiência profissional. Mas eu fiz uma substituição. Você também tem que ter o bom senso. De repente, você conseguiu fazer 3 substituições em 3 peças de curso e você não estudou no curso. Então você teve o documento, mas você não tem a experiência. E a experiência vai fazer a diferença. Você está num set,
sem comparar as funções, porque o salva-vidas salva vidas, e nós melhoramos vidas. Mas quando você está num set, ou quando você está no palco, você está no meio do oceano, você tem que saber nadar. Você tem que saber nadar crawl, costas, golfinho, tem que saber nadar carregando o colega. E se o teu colega esquecer o texto, você vai fazer o quê? Você tem que saber improvisar o texto dele, da mesma maneira que um bom passista, uma boa passista, quando está fazendo desfile na Sapucaí, né? Imagina, você é o mestre-sala da porta-bandeira, o salto dela quebrou. São pontos que vão ser perdidos, mas vocês podem minimizar, porque tu não quer que o salto dela quebrou, a escola dificilmente vai ser campeã. Mas o salto dela quebrar vai ser o talento do mestre de sala da porta-bandeira que vai determinar se aquela escola vai cair ou não. Porque eles podem ali salvar e o final a escola saber, né? Fico até arrepiado de pensar, a escola tá todo mundo ali, porque é né, o Roberto que acompanha muito escola e sabe o que eu tô falando, a galera ela vê aquilo 10 meses por ano, pelo menos. Então, a possibilidade de um salto quebrar o sonho daquela galera é muito forte. Ao mesmo tempo, aquele salto pode unir a galera para ganhar no ano seguinte. Sim. E eu acredito nisso. Aí o teu estudo, a tua formação, tem várias escolas, não vou citar nenhuma aqui para ninguém ficar chateado comigo no gerar ciúme, mas você tem que estudar. E se você for buscar o exemplo dos melhores atores da nossa geração, se você pegar desde Lázaro Ramos, você pegar Camila Pitanga, você pegar Wagner Moura, você pegar também gerações que já são intermediárias, Fernanda Torres, pegar Malu Mader, e você vai pegar até, vamos citar um ator falecido que não está mais entre nós, Norton Nascimento, grande Norton Nascimento. Todos eles estudaram muito. Cada qual vai ter sua linha de estudo. Tem gente que vai fazer uma faculdade de 3, 4 anos, tem gente que vai fazer muitos cursos livres, tem gente que vai ser meio que autodidata, começa a criar sua própria peça e daí vai fazendo, mas está estudando. Sim. Não para de estudar. E aí, obviamente, à medida que você tem uma formação mínima, procure os produtores de elenco sérios dentro das próprias emissoras ou dentro das próprias produtoras. O2, Conspiração Filmes, leve o seu material de qualidade. Né? Se você for levar uma foto, por favor, não leve uma foto que está você com todos os seus amigos na virada de ano em Copacabana. Copo na mão, óculos. Leve um material profissional que esteja aberto a aprender, né? Porque o processo do mercado está sempre em modificação. Hoje em dia você pode fazer vídeos em casa, vídeos de qualidade, de repente você economiza o dinheiro. Dicas, hein? E você vai estar entrando no mercado. E uma coisa que eu sugiro, outro dia dei uma palestra no Pedro II, a partir do Quem Matou Zumbi, e eu passei um exercício para eles, aí vou passar online para vocês. Está querendo fazer um produto audiovisual e você não tem como mostrar o seu trabalho? Crie um curta de 1 minuto com o seu celular. Crie um plano sequência de 1 minuto. É simples. Cria um conflito. Pense numa coisa que você mais amaria fazer na vida. Coisa que você ama fazer. Eu amo cozinhar. Ama cozinhar? Amo cozinhar. Que bom. Você gosta de comer, eu também. Agora imagine que algo te impedisse de cozinhar. Você já criou uma história. Você quer cozinhar e algo te impede de cozinhar. Agora imagine botar celular num plano que vai filmar tudo isso que está acontecendo. E você nem precisa botar texto. Se você fizer algo mudo, tá aí o Mr. Bean que ficou trilionário fazendo personagem mudo. Defina se vai para comédia, se vai para o drama. E se você for levar para o drama, escreva um texto ou improvise um texto. Mas não faça isso uma vez, não. Faça isso 7, 10 vezes. E quando você tiver com algo que você acha que está bom, apresente para alguém que você ama. Mas antes de apresentar, vire para essa pessoa e fala: eu fiz um produto que pode me ajudar muito na minha carreira. Eu queria que você olhasse com afeto e com seriedade. Para a pessoa não vir achando que uma brincadeira e vier debochar de você. E daí você sozinho, como autodidata, pode estar criando o primeiro projeto que vai abrir portas para você no audiovisual. Inclusive uma série de material para abrir portas. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Bruno, com relação aos estudos, não só o aprendizado técnico, que é obviamente, senso comum tecnicamente, mas tem uma outra coisa que vem junto, que eu acho que é a percepção e a sensibilidade do entorno e do outro. Sim. Né? E a gente até brincava, eu estudei com o Juliano Nandi, né? Até mandar um abraço para o Juliano. A gente até brincava que assim, atuar é como se, para fazer uma correlação com o esporte, é como se estivesse jogando frescobol, né? Tem que entregar a melhor bola possível para o teu amigo. Sem dúvida. Né? Então, isso se dá muito, você melhora a tua percepção, né, do entorno e do outro. Então, assim, o estudar teatro, o audiovisual também, te dá essa vantagem, né, para você, diria vantagem, mas esse pré-requisito para você fazer uma boa atuação. Sem dúvida, tem uma tríade básica na atuação que é jogo, escuta e relação. Sempre que você estiver em cena, independente do veículo que você tiver, as linguagens se modificam, a amplitude dos movimentos se modificam, mais difícil você vai ter. Jogo, escuta e relação. Quando você vai com alguém, já falava, quando você está atuando com o seu colega, busca o olhar no olho dele.
Né? Se quando você está no palco, tanto faz você olhar para o olho esquerdo, olho direito, tanto faz. Mas quando você está no cinema, você pode olhar do olho esquerdo para o olho esquerdo dele se a câmera tiver à sua esquerda. E você pode olhar do olho direito para o olho direito dele se a câmera tiver à sua direita. Mas essa busca desse jogo, essa troca é fundamental, porque é um polo de energias que existe ali. E o que a gente se encanta é que a gente não está vendo, a gente está sentindo muito dessa energia. Por isso que às vezes, não sei se acontece com vocês, eu estou passando um filme, estou zapeando, às vezes na internet ou no televisor, e quando eu não estou de olho no filme, só estou acompanhando, fazendo outras coisas. De repente paira um silêncio, eu já quero olhar o que está acontecendo. Uma energia, e essa energia, como você estava conversando aí agora, ela vai nascer daquele momento. E esse momento vai ficar vivo. A diferença, eu acho que da atuação, do teatro, que fica vivo só para quem assistiu ali. Quando a gente pensa numa peça-filme, num longa-metragem, num curta-metragem, aquilo pode ficar tal como uma pintura de Picasso registrado para a eterna. E o que é legal também, que esses movimentos, né, tem uma brecha para ter um significado diferente por cada olhar. Cada pessoa tem a sua parcela, consegue ver um outro significado. Sem dúvida. Por exemplo, a gente fez um curta que foi Cemetery Hunt, que é um dos curtas que a gente ganhou o prêmio lá fora. A gente optou em fazer o curta todo em inglês. E aí a gente chamei um ator, que era meu ex-aluno que integrava o elenco, você vai dar uma consultoria de inglês pra gente, que o nosso inglês é meio macarrônico, né? Aí ele deu a consultoria, era muito engraçado, porque tá na internet, Cemetery Hunt, dê uma olhada lá. Era engraçado, porque a gente falava uma frase, sei lá, Jesus. Aí o pessoal falava, Jesus, ele, não, Jesus, não, sem muito S, sem estirado. E quando o curta foi apresentado lá fora, a gente ganhou o prêmio. Então imagina, nós, Tupini Kings, ganhando o prêmio lá, fazendo um curta em inglês chamado Cemetery Hunt, um curta de terror. E isso é muito bacana. Agora, qual era a premissa na atuação de atuar em inglês? A mesma. Olho no olho, o tempo, a respiração, a qualidade das ações físicas. Tanto que meu livro preferido de atuação é a Preparação do Ator de Stanislavski. É o que eu recomendo, maravilhoso. Todos os outros derivaram dele. A Preparação do Ator de Stanislavski, que é o livro fundamental. Entendi. Perfeito. Estamos chegando naquele momento. Assunto que não acaba mais. Só de currículo do Bruno dá os 3 programas, né? Dá 3 programas. Bruno, fala pra gente como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais, seus trabalhos, a BR Mídia. Isso. Então, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com vocês, essa equipe bacana, que esse alto astral, todos tão inteligentes. E galera bonita pra caramba, hein? Só camarada boa pinta aqui, tá pensando o quê? E vocês podem nos encontrar na BR Mídia Filme, nós temos nosso Instagram, @BR Mídia Filme, também tem o site www.brmediafilme.com.br. Também podem nos encontrar no Alborz Podcast, que é o podcast que eu faço a direção, a Letícia Carvalho faz a produção, que tem como os anfitriões os queridíssimos Alan e Alex Borges. Temos o Alborz Podcast tanto enquanto canal principal no Instagram, como cortes do Alborz Podcast no Instagram. Também temos o nosso canal do YouTube, né, do Alborz Podcast, vocês podem nos encontrar. E vocês podem me procurar também nas redes sociais, vai lá, escreve uma mensagem. Se não escrever mensagem, não vai chegar com cara de tubarão, sem ter nenhum seguidor, foto nem nada, não vou aceitar não. Mas me procura lá, Bruno com 2 N's, Rodrigues 11 no Instagram, que a gente troca uma ideia sobre teatro, TV, cinema, produção, cultura como um todo. Opa, que eu já vou fazer isso agora, perseguir o Bruno no Instagram, nas redes sociais, nunca mais largar a mão desse homem. É isso aí. Legal, Lourenço Yankee, um forte abraço. Até semana que vem, né? E para quem quiser tirar alguma dúvida, é só acessar lá, @LourenzoYankee_personal. Boa, galera. Hoje foi a nossa grande estreia de Fábio Alves. Um abração, Alves. Como é que a gente vai te achar nas redes sociais? Então, vai lá no Instagram, Fábio Psicanalista. Pode ir lá me seguir e me chamar lá no direct também, quem quiser tirar alguma dúvida do assunto de hoje ou Fábio, gostaria que você falasse sobre esse assunto na semana que vem. Pode lá me seguir lá e falar no direct. Beleza. E por falar em beleza, o nosso showman, Roberto Elias. É isso aí, galera. @bastidores, _cabeleireiros. Lembrando que quem é ouvinte aqui da rádio, é só chegar lá e ter 30% de desconto. Ou quem quiser seguir o Instagram pessoal, Roberto com 2 T's, Elias. Boa tarde aí pra galera. Eu que não sou bobo, já estou seguindo aqui o nosso convidado e vou sair daqui, partir pro salão que tem 30% de desconto, fazer meu cabelo lá, né? Não vou dar esse mole, né? Vou partir com a Copacabana e vamos lá fazer o cabelo.
Galera, muito obrigado. Espero vocês também no meu Instagram, @marciran, muito mole de gravar, né? E próxima segunda-feira, Empório da Resenha está aqui de novo, na sua 91,5 Rádio Tropical FM. Fui, galera. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Por hoje é só. Boa! Tchau, ele tá ganhando na live ali, ó. Resenha. Até lá.